Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa comunidade EndoPractice. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um caso que foi bem diferente, onde a gente fez um autotransplante, na verdade, de um pré-molar que estava impactado. E quando esse dente foi colocado na sua posição, ele estava ali, ó, com o seu ápice aberto e necrosado. Teste de vitalidade ali negativo. Durante alguns meses a gente esperou ali um tempo para ver se esse dente voltava à sua vitalidade por si só, mas depois de 90 dias do autotransplante, a gente realmente viu que esse dente estava sem vitalidade e a gente precisava agir. Pessoal, quando a gente tem um dente com o ápice aberto e precisa fazer tratamento endodôntico porque ele não tem mais vitalidade pulpar, até muito pouco tempo atrás, a gente só tinha a nossa apsificação, certo? A gente ficava ali naquelas trocas de hidróxido de cálcio, até formar um ápice e depois obturar o dente. Com a vinda dos biocerâmicos, a nossa vida melhorou um pouco. Porque com os biocerâmicos a gente não precisa mais fazer aquela troca de curativos, de hidróxido de cálcio, e a gente consegue fazer ali uma obturação ali em monobloco, um tampão com biocerâmico, também fazendo a formação daquele tecido mineralizado no ápice. Porém, a gente ficava com o ápice muito extenso e com paredes muito finas, afinal de contas, esse dente parou de formar. A gente estabilizou a sua formação. É aí aonde vem a nossa revascularização ou regeneração endodôntica, como tem sido chamado aí nos novos artigos. A revascularização, na verdade, a gente vai utilizar em dentes com ápices abertos, né? Dentes jovens que estão com vitalidade negativa e que realmente estão com ápices ali muito abertos, né? Então, estágio 1, estágio 2 e até o estágio 3, onde a gente tem aquele ápice ainda bem aberto, é muito fácil e temos ali uma probabilidade de sucesso muito grande quando a gente regenera aquela polpa do que apsificar aquele terço apical. Bom, mas aí vocês devem estar falando aí para mim, Paula, revascularização, regeneração, que é isso? Vou explicar para vocês um pouquinho o que é isso com esse artigo científico. Esse primeiro artigo científico que foi publicado sobre revascularização é de Trope e foi publicado em 2004. É isso mesmo, gente. Há mais de 20 anos atrás já existe artigos científicos sobre revascularização. Ou seja, não é tão novo assim. Não é uma coisa que a gente está tentando fazer. Não, é uma coisa que já tem comprovação científica de mais de 20 anos e pode ser usado com certeza, com segurança, e você pode falar para o seu paciente ou para os pais do seu paciente, que normalmente nesses casos a gente lida ali com crianças, que você dá a segurança de que é um procedimento assegurado cientificamente. A gente tem comprovações científicas de que ele dá certo. Mas vamos lá, olha aqui outro artigo falando sobre isso, e aqui a gente vê realmente, ó, desde o A1 até o B3 ali, o ápice formando, a raiz formando, o ápice formando. Ou seja, com a regeneração, a gente consegue fazer com que a formação do dente continue. A gente joga células indiferenciadas para dentro desse canal e essas células indiferenciadas se diferenciam em células tipo odontoblastos, tá? Histologicamente não é um odontoblasto perfeito, mas ela vai fazer a função do odontoblasto e vai fazer com que aquela raiz engrosse e que aquele ápice continue formando. Aqui explica mais ou menos o que a gente tem ali no nosso ápice aberto. Então, no nosso ápice aberto, a gente tem a polpa dentária. Bem no ápice, a gente tem a nossa papila dentária. E em volta a gente tem o folículo ou o saco dentário. Dentro dessas estruturas, a gente tem muitas células. A gente tem células do ligamento
e dos restos epiteliais de Malacés ali, que são células indiferenciadas. E são células que, dependendo do lugar onde você coloca ela se diferencia na célula que você quer produzir naquele momento. Então, quando a gente tem ali um local, né, um scaffold que chama, que é um local onde a gente deixa aquelas células lá dentro para se diferenciar. Essas células progenitoras ou células indiferenciadas e fatores de crescimento, a gente tem sucesso. Mas Paula, vamos lá, tudo bem, as células vêm do ligamento periodontal, ok, o scaffold é o nosso conduto que foi limpo para que essas células penetrem ali dentro. E os fatores de crescimento, onde estão? Pessoal, os fatores de crescimento estão ali dentro da matriz celular. A hora que a gente faz o preparo desse dente para ele receber essas células, a gente prepara essas paredes para que esses fatores de crescimento saiam de dentro da dentina, da matriz da dentina e fiquem ali na camada mais superficial ali da nossa dentina, para que a nossa célula, quando ela chegar ali, ela seja exposta a esses fatores de crescimento e se diferencie em células como odontoblastos. É um pouquinho complicado, a gente precisa de uma aula de histologia um pouco mais longa para entender direitinho isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a revascularização dá certo e eu vou mostrar esse caso aqui para vocês. Então aqui a gente fez todo o procedimento e olha o resultado 4 meses depois. A gente já tem um início de formação apical, a gente já consegue ver um engrossamento nas paredes e a minha lesão periapical ali, aquela parte óssea, praticamente já cicatrizada. 10 meses depois eu não tenho mais lesão, eu tenho ápice arredondado já formando e raiz ali bem mais espessa. 18 meses depois, olha ali, eu tenho meu ápice formado. Paula, mas ele não ficou um dente longo. Pessoal, vamos lá, a gente quer engrossar e a gente quer fechar. Um dente, dependendo do estágio que ele parou de crescer, é óbvio que a gente não vai conseguir fazer com que ele fique perfeito. Mas a partir do momento que eu tenho formação óssea e formação de ápice, formação de dentina ali no ápice, arredondamento, diminuição daquele forame e raiz, parede de dentina ali naquela raiz mais grossa, eu tenho ali a probabilidade que esse dente vai se manter na boca por muitos e muitos anos. Bom, 18 meses depois, eu vi aquela imagem e eu falei, opa, vamos pedir uma tomografia para a gente comparar com a tomografia inicial e ver realmente o que aconteceu. E aqui realmente a gente vê resultados impressionantes. Eu tenho um engrossamento de toda a raiz. Todas as paredes ali estão bem mais grossas, com dentina formando ali, para que a gente tenha uma estabilidade desse dente, que ficou mais curto, mas muito mais espesso. Tábua óssea, eu não tinha tábua óssea vestibular, eu tinha ali um defeito ósseo muito grande, porque esse dente, na verdade, ele foi autotransplantado. Então, ali agora, 18 meses depois, eu não tenho mais nenhum defeito ósseo. E quando a gente olha ali também no corte coronal, a gente vê que realmente eu tive um aumento desse dente, ele ganhou comprimento, né? Ele ganhou, além dessa estrutura mais grossa, mas também ganhou um comprimento. Esse dente ainda está em preservação. Essa tomografia foi 18 meses depois, mas esse caso já está fazendo 2 anos e daqui a pouquinho eu trago para vocês, fiquem de olho sempre na nossa comunidade, que eu vou trazer para vocês a tomografia de 2 anos desse caso. E aí, vocês já tinham ouvido falar de revascularização? Já fizeram? Entrem na nossa comunidade, coloquem lá pra gente casos de revascularização que vocês fizeram, ou se você tem algum caso e tem dúvida se a revascularização faz sentido nesse caso, entre lá que eu respondo para vocês.